Às 8h37 nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, 6 de dezembro. Sextou, minha gente. A gente começa com imagens da Praça Cívica, belíssima imagem do alto, mostrando a Praça Cívica, o coração de Goiânia. Muito bom dia para você. E hoje no nosso Bom Dia Lego a gente confere, deputados que integram a CPI da Enel se reúnem com integrantes da Agência Nacional de Energia Elétrica. Aprovado em segunda votação, projeto que propõe dar mais visibilidade ao trabalho parlamentar. A audiência debate os desafios da inclusão de pessoas com deficiência no setor de turismo em Goiás. Tudo isso e muito mais no Bom Dia Lego, que está apenas começando. Parlamentares que integram a CPI da Enel se reuniram com integrantes da Agência Nacional de Energia Elétrica para discutir os serviços prestados pela empresa italiana em Goiás. A reunião aconteceu em Brasília na tarde de ontem e os parlamentares falaram com a TV Alego. Vamos ver. Nós viemos pedir socorro, pedir que a ANEEL possa dar punições à Enel. Pedimos a possibilidade da caducidade do contrato. Eles disseram que é possível, mas que não estão avaliando isso no momento, mas que se a Enel não cumprir, eles podem avaliar esse ponto. E a gente reclamou muito da má prestação de serviço. Eles, em tese, concordam que o estado de Goiás é um dos piores em energia elétrica e que precisa melhorar bastante. Se nós temos uma agência reguladora nacional com um porte desse, com um custo para o brasileiro desse tamanho, por que ela não foca em Goiás e não nos ajuda a melhorar o serviço de energia? Então nós viemos aqui exigir isso. Nós queremos apoio da ANEEL, nós queremos realmente que punições, sanções sejam dadas à empresa Enel, multas sejam aplicadas. Nós queremos que a ANEEL ajude na aferição dos medidores que são fraudados no estado de Goiás todo. As contas das pessoas estão vindo no dobro, o triplo do preço, sem nenhuma justificativa. Nós temos a pior concessionária do sistema de energia em todo o Brasil, operando hoje em Goiás. E, infelizmente, a ANEEL não tem nenhuma sanção, nenhuma punição rigorosa a médio e longo prazo para a empresa. Fala-se de multa, acabou de aplicar uma multa da ordem de 60 milhões, mas a empresa recorre a essas multas, tem advogados muito bem pagos para poder fazer isso e o povo goiano continua sendo lesado. São as falas dos parlamentares que integram a CPI da Enel e a matéria completa você confere na segunda edição do nosso Bom Dia Lego. Na reunião de ontem da CCJ, deputados pediram vista ao novo projeto de encampação da Enel. Confira destaques na reportagem de Eunice Fleury. Uma pauta com 55 proposituras foi apreciada, sendo 53 de deputados e 2 vetos do Poder Executivo. Foi destaque na Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta quinta-feira o projeto de número 7034, de autoria dos deputados Lissauer Vieira e Bruno Peixoto, que trata sobre a rescisão do contrato de distribuição de energia elétrica pela empresa Enel. O deputado Álvaro Guimarães, que foi o relator da emenda feita em plenário pelo deputado Cláudio Meirelles, foi pela aprovação da matéria. Já os deputados presentes aqui na reunião pediram vistas da propositura. A matéria tem causado polêmica no parlamento goiano. Eu vou votar a favor, né? É muita reclamação em relação à prestação de serviço dessa empresa, né? Se é constitucional, quem vai dizer isso ou não são os juristas. A nossa obrigação aqui é legislar a favor do povo, das reclamações do povo. E a reclamação é muito grande em relação à prestação de serviço dessa empresa. E na sessão ordinária, 122 processos estavam na ordem do dia para a apreciação. Entre os projetos aprovados, o de autoria do deputado Paulo César Martins, que revoga a lei que dispõe sobre dispensa de créditos tributários relacionados ao ICMS. Veja esse destaque e outros do plenário com Cid Ramos. Por 28 votos a favor e 6 contra, os deputados aprovaram em segunda votação, na sessão ordinária desta quinta-feira, a PEC que destina 25% da arrecadação do Estado para a educação.
A aprovação foi cercada de muita polêmica, porque a proposta que determina estes percentuais é de interesse do Executivo e já havia sido recusada em outras 3 tentativas anteriores. E o caso foi parar na Justiça, que inclusive concedeu liminar, atendendo a pedido do deputado Cláudio Meirelles, suspendendo a tramitação da matéria na casa. O argumento da oposição é que a proposta penaliza a Universidade Estadual de Goiás, porque o percentual de 2% destinados à instituição foram incluídos nos 25% de custeio da educação no estado. A presidente do Sintego, Bia de Lima, afirma que a aprovação da PEC representará retrocesso na educação de Goiás. Representa prejuízo orçamentário que resulta em prejuízos lá na ponta para os alunos, com escolas deterioradas. A situação é gravíssima e o que você vê é tirar direitos, acaba com a licença-prêmio, com o quinquênio, com a aposentadoria, só notícias terríveis. O deputado Vinícius Cerqueira, autor do projeto que recebeu a emenda da PEC, garante que a aprovação vai melhorar a qualidade da educação estadual. Ela resgata os direitos dos servidores. Ela dá autorização do chefe do Poder Executivo a pagar suas progressões, a database, o piso salarial, coisa que ficou retida durante anos. Já o deputado Cláudio Meirelles foi à tribuna e avisou que vai acionar a Justiça outra vez, porque a aprovação da PEC foi irregular. Hoje a Justiça terá que tomar uma medida mais enérgica contra o governador e mesmo contra os deputados da sua base, para que a ordem judicial seja restabelecida. Ao final da sessão, o presidente da Assembleia, deputado Lissauer Vieira, falou sobre a tramitação de projetos que o Poder Executivo tem interesse que sejam aprovados ainda este ano. Eu não sei se nós teremos tempo hábil para votar todas essas matérias. Eu não sei até quando nós vamos conseguir discutir, votar, porque tem matérias de um peso muito grande e de uma polêmica grande. Então a gente vai ver se consegue uma lista de prioridades com o governo para votarmos primeiro as prioritárias e, dando tempo, votando as outras. E todo o processo você acompanha aqui pela TV Alego, sempre em transmissões ao vivo das sessões ordinárias, das comissões e todo o resumo aqui no nosso Bom Dia Alego, primeira, segunda edição, e no Alego News à noite com Tiago Mendes. E por falar em Tiago Mendes, daqui a pouco, depois do intervalo, uma entrevista com o Major Rafael do Corpo de Bombeiros sobre a Operação Tempestade, de ações preventivas para a população por conta do volume de chuvas e possibilidades de alagamento em várias regiões. Quem vai estar nessa entrevista falando com o Major é o jornalista Tiago Mendes. Eu quero intervalo, mas antes tem imagens. Mostra a imagem para mim aí, ó. Avenida T7 com mutirão, setor Bueno. Temperatura em Goiânia neste momento, 23 graus. Intervalo e voltamos já já. Em 2006, o Twitter é mais que uma rede social, uma plataforma de informação instantânea. São apenas 140 caracteres, mas por meio de threads, você pode criar uma sequência de postagens e, com fotos e vídeos, publicar um mundo de informações. O Twitter é um gigante porta-voz de empresas, artistas, programas de TV e dos políticos, que têm utilizado a ferramenta cada dia mais para declarações e afirmar posicionamentos para seus seguidores. Você sabia que a TV Alego tem uma conta no Twitter? Nela, você pode acompanhar todas as atividades do Legislativo Estadual e também a nossa programação. Então, siga a gente pelo perfil @TV Alego Oficial.
De volta com o nosso Bom Dia Lego na sua TV, na TV do Povo, 61.2, esse é o canal, obrigado pela audiência, obrigado você que sintoniza 61.2, você na NET, canal 8, portal da Assembleia Legislativa e também estamos ao vivo no YouTube. Quero mandar um abraço especial pro irmão da portaria. Ô irmão, um abraço pro senhor, tá sempre acompanhando aqui o nosso Bom Dia Lego, hoje bem cedinho, às 6 da manhã, falou, Elias, tô te vendo no Bom Dia Lego todos os dias. Muito obrigado, meu querido, um abraço pro senhor e pra toda a família na sintonia da nossa programação. Com a ideia de dar visibilidade ao trabalho dos parlamentares, projeto do deputado Carlos Cabral é aprovado em segunda votação em plenário. O parlamentar falou com nossa equipe sobre o projeto. Nós estamos alinhando aqui a nossa produção legislativa ao que já acontece no Distrito Federal, em São Paulo, no Paraná e outros estados, que é incluir o nome do deputado que é autor da lei no momento da publicação da lei. Você veja que as leis aqui são feitas, elaboradas, discutidas, debatidas aqui nessa Casa Legislativa, depois seguem para o governo e quando são sancionadas elas seguem apenas com a assinatura do governador. Então o que a gente está fazendo aqui é adequar, como eu já disse, ao que os outros estados já fazem, que quando o governador sancionar, ele faça constar no projeto, na lei editada, o nome do deputado que é autor da matéria. Até mesmo para demonstrar para a população o que é que nós temos realizado, porque muitas vezes a população nos pergunta qual é o resultado da nossa atuação parlamentar. Você vai mostrar uma lei, ela consta apenas o nome do governador, do secretário da Casa Civil, de outros entes da administração e não constava até então o nome do deputado autor da matéria. Então nós estamos fazendo inclusive justiça a isso, porque pessoas que nem participam do processo legislativo eram consideradas na sanção da lei e os deputados não eram. Então agora passam a ser a exemplo do que já acontece em outros estados. Muito bem, isso aí, valorização dos parlamentares que tanto trabalham, né? A apresentação, formulação dos projetos de lei e, sem sombra de dúvida, se tornando lei, esse reconhecimento. Parabéns ao deputado Carlos Cabral por essa valorização dos parlamentares. Entrevista com o Major Rafael do Corpo de Bombeiros sobre a Operação Tempestade de ações preventivas para a população, por conta do volume de chuvas e possibilidades de alagamento em várias regiões, né? O jornalista Tiago Mendes bateu um papo muito bacana no Alego News. Vamos ver. Bom, hoje nós estamos recebendo o Major Rafael do Corpo de Bombeiros aqui do estado de Goiás para conversar um pouco sobre a Operação Tempestade. Major, é um prazer recebê-lo aqui na TV. Prazer é meu, Thiago. Prazer é nosso estar aqui com vocês. Bom, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa operação. O verão está aí, mês de dezembro, chuva, férias, e aí eu sei que o trabalho do Corpo de Bombeiros deve se intensificar bastante nessa época do ano, né? Na verdade, a gente não descansa. A gente sai do incêndio de vegetação, que é muito crítico, e começa a entrar nesse período agora chuvoso. Muda a rotina, então. Né? Muda a rotina, muda o foco, a gente vira o disco. Mas assim, o que é a Operação Tempestade? É justamente uma iniciativa do Corpo de Bombeiros de ser mais eficiente naquilo que acontece com mais frequência nesse período. Então a gente identificou aqueles pontos que são mais críticos, alagamentos, inundações, eventos envolvendo árvores muito comuns, e a gente desenvolveu algumas estratégias para trabalhar com isso e chamou de Operação Tempestade. Olha, os casos mais comuns são o quê? E o que aqui em Goiânia, por exemplo, que a gente tem muitos casos de alagamentos, por exemplo. O que o Corpo de Bombeiros tem feito para poder diminuir o número de vítimas fatais nesses casos, Major? Tá, o Corpo de Bombeiros ele acaba sendo um órgão de resposta. A gente vai lá atuar depois que o problema acontece. Mas a gente também está trabalhando com prevenção, né? A gente primeiro preparou a tropa naquilo que é mais comum. A gente trabalhou com todos os bombeiros do estado, fez capacitação para eventos envolvendo árvores, para soterramento, para inundação. Ao mesmo tempo, a gente equipou as viaturas. Todas as viaturas do bombeiro na capital, ela tem aqueles equipamentos necessários para atuar no alagamento. Mas qual a diferença? A diferença é que hoje você tem uma ambulância, uma unidade de resgate, ela está circulando. Se ela se deparar com vítimas em área de alagamento, ela tem ali um colete salva-vidas, ela vai ter um cabo flutuante, alguns equipamentos básicos. Não precisa esperar vir uma viatura específica, uma guarnição específica. Isso já é uma estratégia diferente. E, por fim, a gente está trabalhando com alerta, a gente está trabalhando com a prevenção junto à população e nas áreas de risco. A gente tem várias formas de alerta e a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Major, nós temos aqui em Goiânia, é uma coisa boa, porque nós somos uma das cidades mais arborizadas do Brasil e até do mundo, mas nós temos muitas árvores velhas, árvores de 30, 40, 50, até árvore de 70 anos nós temos aqui. E isso traz também muitos problemas, especialmente nessa época do ano, né? Já teve mais longe, mas Goiânia daqui a um tempo faz 100 anos.
e as árvores estão ficando antigas. E as primeiras árvores plantadas aqui, elas eram escolhidas por questão de beleza, de serem frondosas, mas não são árvores típicas da nossa região. E elas envelheceram e elas estão caindo. São árvores, às vezes, de Mata Atlântica, de outras áreas. É normal elas envelhecerem, a gente tem que tomar alguns cuidados. A gente percebe que a prefeitura tem tentado, os órgãos públicos responsáveis têm tentado substituir essas árvores, fazerem podas, mas o que a gente pode fazer? Evitar. Dia que está previsto chuva forte, ventania, evitar estacionar embaixo dessas árvores, tomar cuidado quando elas caírem, principalmente porque geralmente elas arrastam a rede elétrica, pode dar um choque nas pessoas. Então, assim, se você tem uma árvore que está com problema na sua casa, procure o órgão responsável da prefeitura para que ele possa fazer uma avaliação se ela realmente precisa ser retirada ou não. É muito importante estar observando, sim. Pontos de alagamento. Aqui em Goiânia são muitos. A população tem que tomar muito cuidado, né, Major? Tem. A gente tem dois conceitos interessantes. A gente tem a área de risco, que é onde tem pessoas que moram em áreas sujeitas a riscos de alagamento, deslizamentos. E tem os pontos de alagamento que a gente chama de ponto de risco. As pessoas morrem nos pontos de risco, elas morrem nas áreas que são sujeitas, mas não mora ninguém ali. Por exemplo, uma baixada próxima ali na Marginal Botafogo, ou uma rua que é um pouco mais baixa, vem a enxurrada, e esses são realmente os pontos que nos preocupam. Então a gente tem uma série de orientações para que as pessoas evitem transitar nesses locais sujeitos a alagamento, para que elas evitem o risco de morte, que é muito alto nesses locais. Major, outra coisa que eu gostaria de falar com o senhor é sobre a questão dos afogamentos. Eu imagino que os meses de dezembro e julho sejam os meses campeões nesse tipo de problema. O Corpo de Bombeiros também preparado para esse tipo de problema? Nós tivemos na semana passada a Semana Latino-Americana de Prevenção a Afogamentos. O Corpo de Bombeiros participou, inclusive, através da Operação Tempestade, com algumas palestras. A gente tem muito problema, principalmente em julho, janeiro, dezembro, porque é o período de férias. Esse período agora também ele acumula chuva, então ele não é tão crítico quanto o julho. Mas existe o problema das piscinas. A gente tem problemas, nós temos o balneário de Caldas Novas, mas assim, a gente desenvolve trabalhos específicos para evitar afogamentos, principalmente porque o goiano gosta muito de beira de rio, de córregos, né? Então, assim, a gente tenta trabalhar localmente, são 44 unidades distribuídas pelo Estado e elas fazem trabalhos locais nesse sentido. Ok. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais ao nosso telespectador especificamente sobre a Operação Tempestade, o que ela propõe, o início, o término dessa operação e a importância dela para a segurança dos cidadãos aqui de Goiás. Bom, a Operação Tempestade começou dia 1º de outubro, ela vai até o dia 30 de abril de 2020. Nós já tivemos nesse período... Então, todo o período chuvoso? Todo o período, são 7 meses. Ela é maior que o período de trabalho de estiagem que a gente tem de resposta, né? E a gente já teve até esse período agora, iniciando dezembro, 520 ocorrências relacionadas só a chuvas fortes, a grande maioria relacionada à queda de árvores, em rodovia, em área urbana. Nós já tivemos problemas com raios, nós já tivemos problemas com alagamentos, mas assim, qual que é o foco do Corpo de Bombeiros? É estar próximo da população nesse período, atender rapidamente e trabalhar com alerta. A gente tem um sistema de alerta muito interessante em parceria com a Defesa Civil Nacional, em que a pessoa ela vai mandar uma mensagem de texto para SMS contendo o CEP do local que ela reside ou do trabalho. Ela pode mandar mais de um CEP. Ela manda só o CEP, sem número nem traço, para o número 40199. Imediatamente ela está cadastrada. Então a gente recebe lá na Defesa Civil Estadual alertas de que vai chover muito, previsão de granizo, previsão de ventanias em determinada área. A gente manda o alerta e se a pessoa morar naquele local, ela recebe ali uma mensagem de SMS. Atenção, evite áreas de risco, risco de chuva forte ou de vendavais e granizos. É uma forma da gente trabalhar as pessoas evitando que elas se coloquem na situação de risco. É melhor você prevenir do que você ir lá atuar e tirar uma pessoa de uma região de alagamento. Major, para a gente encerrar, eu sei que o corpo humano do Corpo de Bombeiros é muito capacitado, mas eu gostaria de falar um pouco sobre a questão dos equipamentos aqui de Goiás. Os nossos equipamentos aqui hoje são considerados satisfatórios, modernos, se igualam a outros lugares do mundo? Qual a sua visão sobre o equipamento usado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás hoje? Olha, sem corporativismo, o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás hoje ele é referência, tanto na sua capacitação profissional quanto na questão dos equipamentos. A gente é muito... existe uma capacidade de aquisição, de licitações muito específicas. Nós temos equipamentos de alto nível, os mesmos vocês veem em Nova York, vocês vão ver na Europa, a gente tem o mesmo padrão de equipamentos aqui.
para prevenção, para combate a incêndio, caminhões de alta tecnologia. A gente está bem preparado, né? E aí, qual que é a grande sacada? É você saber que em determinado momento você tem algumas coisas que ocorrem com mais frequência e você posicionar esses equipamentos de qualidade e preparar as pessoas, que são os bombeiros, para utilizá-los naquele momento de forma mais rápida possível. A pessoa que está numa região de alagamento, ela não quer esperar 10, 15 minutos para ser atendida. Então, essa é a grande sacada. O equipamento está ok. As pessoas estão preparadas. Nós temos um grande problema hoje, que é a mobilidade urbana em Goiânia. Então, por mais que a gente esteja distribuído, esteja preparado e as pessoas estejam 24 horas prontas para atender, hoje é muito difícil deslocar em Goiânia. Às vezes a demora vem, porque para você atravessar determinada 1 quilômetro de pista, você não demora. Não dá para teletransportar, né? É complicado. Mas a gente tem algumas iniciativas muito boas. A gente tem um GARRA, que é o grupamento de motos, que consegue chegar e transitar, já que a gente está engarrafado, tem muito fluxo de carro, o fluxo é lento, a estratégia passou. A gente, por exemplo, no resgate tem um grupamento de motos que eles conseguem chegar rapidamente até que a ambulância... Que já ia adiantando o serviço. Até que a UR chegue, entendeu? E a gente tem um helicóptero também que atende com frequência dentro da zona da área metropolitana. A gente tenta suprir essas dificuldades. Equipamento tem, né? Mas assim, a gente tem alguns gargalos que a gente acaba enfrentando todos os dias. Major Rafael, comandante da Operação Tempestade, falando conosco aqui na TV Alego. Major, muito obrigado pelos esclarecimentos e parabéns pelo trabalho. Ao senhor e a toda a sua equipe. Estamos à disposição. Muito obrigado, Tiago Mendes. Obrigado também ao Major Rafael por essas informações relevantes para todos os nossos telespectadores. Olha, a seguir você vai conferir um debate sobre os desafios da inclusão no setor de turismo em Goiás. Coloca a imagem para mim na tela, tem movimentação. Onde é que está o trânsito? Olha aí, ó, trânsito T4 com T63 às 8 horas e 59 minutos. Voltaremos já já, só um café rapidinho. Você tá entendendo? A TV Alego iniciou suas atividades em 1996 e faz parte da rede legislativa de TVs. E foi instituída para dar transparência aos atos do Poder Legislativo de Goiás. Aqui, profissionais de comunicação atuam na transmissão, cobertura jornalística e divulgação das atividades do Parlamento. As reuniões das comissões permanentes, audiências públicas e as discussões e votações dos projetos em plenário são transmitidas ao vivo. E os principais assuntos do dia são destacados nas reportagens e em nossos telejornais. Nesta quarta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na comissão mista desta quinta-feira. Desde setembro do ano passado, foi aprovada uma lei alternativa do governo para recuperar o caixa. Para quem pensa que o trabalho da assistência policial militar... E em sinal aberto no canal 61.2, o Legislativo tem se aproximado cada vez mais da população, com acesso à informação garantido pela parceria firmada com a Câmara Federal. E agora a nova TV Alego traz para você novo estúdio, novos cenários para os novos programas da nossa grade de programação e ainda com novos equipamentos para ficar mais perto de você. A TV também disponibiliza os conteúdos de todos os programas e transmissões das atividades da casa no canal do YouTube e facilita o acesso por meio do site oficial da Alego, em tempo real. Você pode acompanhar também as publicações em nossas redes sociais. TV Alego, um canal aberto ao diálogo que traz informação com a transparência e a independência de quem produz as leis em benefício do povo goiano. É a TV Alego, cada vez mais perto de você.
Já de volta com o nosso Bom Dia Lego, muito bom dia para você. Essa é a TV do Povo, é a nova TV Alego, é o nosso programa Bom Dia Lego em 2 edições, sempre às 8h30 e às 11h30 da manhã. Lembrando que hoje, sexta-feira, tem música. Tem música no nosso Bom Dia Lego, 2ª edição, você não pode perder com uma atração super especial, porque sexta-feira, sextou, né? E a Comissão de Turismo realizou uma audiência pública para o debate sobre desafios da inclusão neste setor turístico de pessoas com deficiência. Você vai acompanhar na reportagem de Stephanie Fonseca. Os desafios da inclusão de pessoas com deficiência no turismo goiano foi debatida em audiência pública proposta pelo presidente da Comissão de Turismo da Casa, deputado Coronel Adailton. O parlamentar pretende alterar o regimento da Casa para criar a Comissão das Pessoas com Deficiência, além de desenvolver projetos para promover mais acessibilidade. Nós precisamos aplicar essas leis. No turismo não é diferente, inclusive em Goiás e em vários locais do Brasil onde a gente visita, a gente percebe que falta a aplicação da lei. E nós buscamos com essa audiência pública exatamente soluções para vencermos os desafios de inserir as pessoas com deficiência no turismo. É um desafio levar essa inclusão para dentro do turismo, para que elas também possam vislumbrar as belezas naturais que nós temos, para que elas também possam receber as energias positivas das cachoeiras, da natureza e se sentir integrada cada vez mais ao nosso planeta, né, em todos os sentidos. O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, destacou um projeto de cadeiras adaptadas para as pessoas com deficiência poderem acessar cachoeiras e grutas de forma segura, mas reconhece que ainda há muito a ser feito. A gente tem que admitir que, infelizmente, a gente está caminhando, engatinhando no turismo em relação a isso. As normas de acessibilidade elas são federais, né? São leis federais. Então, essa audiência pública é um momento importante para a gente despertar naquilo que o Estado pode complementar as legislações federais e, independente de lei, algumas boas práticas de política pública nos municípios, sobretudo aqueles que vivem do turismo. Durante as audiências públicas, podemos observar que cenas como aquela ali ainda é incomum. Ver intérprete de Libras em eventos como esse é uma forma de inclusão que ainda é raridade. De acordo com o último levantamento do IBGE em 2010, 14% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Um número expressivo que também gira a economia do Estado. Diego Magalhães, deficiente físico, acredita que o problema está na falta de acessibilidade ainda nas escolas e em outros espaços de aprendizagem, o que acaba gerando a falta de inclusão no turismo. Nós somos mais de 14% da população. As pessoas com deficiência são uma parcela relevante dentro da sociedade. E essas pessoas têm direito ao lazer, usufruem de férias, muitas vezes são consumidores. E o Estado de Goiás e a Assembleia Legislativa de Goiás, dando esse enfoque ao turismo adaptado, ao turismo, né, especializado à pessoa com deficiência, todos nós temos a ganhar. Sem sombra de dúvida, todos nós, né? Sem sombra de dúvidas, todos nós ganhamos com a inclusão. Em comemoração aos 40 anos do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana, a iniciativa partiu do deputado delegado Eduardo Prado de uma sessão maravilhosa em homenagem a esses profissionais. Vamos ver. 2 sindicatos criados para contribuir com a melhora da limpeza e segurança da comunidade goiana. O SEAC Goiás, Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação, completa 40 anos. Já o Sindesp Goiás, das Empresas de Segurança Privada, 30 anos. Para celebrar as datas, a Assembleia Legislativa realizou sessão especial e entregou medalha do Mérito Legislativo às pessoas e entidades da área. O nosso desafio é justamente ser complementar às forças de segurança pública. Então nós temos crescido muito pela necessidade de segurança de toda a população, onde desde um sistema de alarme até a vigilância armada, nós estamos aí justamente para ajudar e complementar o trabalho que a segurança pública faz. Nós temos na nossa base algo em torno de 30 mil trabalhadores que nós representamos. Esses trabalhadores hoje geralmente são pessoas excluídas na sociedade, são pessoas que vêm dos interiores, pessoas que moram na periferia da cidade e que não têm
certa dignidade, porque não tem carteira assinada, não tem moradia própria, não depende às vezes de ajuda do governo e o governo não consegue dar total atenção. É preciso, quando acontece um evento desse, um reconhecimento de todos para que se valorize essa luta que esses empresários tiveram em se juntar durante tanto tempo, se manter unido com o engrandecimento do setor que é fundamental. O deputado delegado Eduardo Prado foi o autor das homenagens. Hoje são responsáveis por milhares de empregos, são famílias que dependem desse trabalho e, logicamente, a segurança pública trabalha em sintonia com a segurança privada, inclusive de troca de informações. Então, nada mais justo do que eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, também da Frente Parlamentar do empreendedorismo, do incentivo ao trabalho, incentivo ao setor produtivo também aqui na Assembleia e também na segurança pública, nós fazermos essa homenagem justa. Maravilha! Casa do Povo homenageando. Parabéns ao deputado delegado Eduardo Prado, ele que propôs a realização desta belíssima homenagem. Vambora, gente! Final de mais um Bom Dia Lego, é a primeira edição dessa sexta-feira, porque às 11h30 tem a segunda edição. E na segunda, sexta-feira, você sabe que tem música. E hoje nós vamos receber o Alessandro Nascimento, cantor, que vai fazer um som pop romântico muito bacana durante o nosso Bom Dia Lego, segunda edição. Encontro marcado, então, 11h30 da manhã. Um grande abraço para você aí. Fica na sintonia. Produção, bota para mim câmera que eu tô de olho no trânsito. Bota aí como é que tá o trânsito nesse exato momento. T63 com 85. Bração apertado e até às 11h30.